Depois da faculdade eu vou parar de estudar. Esse é o pensamento de muitas pessoas hoje em dia. Muita gente cresce ouvindo ali que a fase do aprendizado ela termina quando você termina o colégio, termina a faculdade. Mas isso pode ser um grande erro, né? Um obstáculo para o seu crescimento ao longo da sua vida, ao longo da sua carreira, né? No mundo de hoje, essa mentalidade ela não se sustenta mais. Antigamente a gente esperava que a pessoa seguisse ali pelo caminho linear, né? Eu vou estudar, depois de estudar eu vou fazer uma faculdade, vou trabalhar ali por décadas, até eu me aposentar quando eu estiver ali entre 50 e 60 anos. Mas essa lógica ela não faz mais sentido. A expectativa de vida hoje em dia aumentou muito, o mercado de trabalho mudou e a necessidade de se reinventar a todo momento se tornou quase que uma habilidade essencial do ser humano, né? A questão é, como manter um aprendizado contínuo e não ficar para trás? E é sobre isso que eu vou falar no episódio de hoje. Meu nome é Bruno Ribeiro, se você ainda não me conhece. Eu sou coach, especialista no desenvolvimento de pessoas, da autodisciplina, em construir os melhores hábitos para transformar a sua vida, tendo aí mais foco, mais produtividade. E se você for novo por aqui, não deixe de assinar o nosso canal para que você possa acompanhar toda semana o conteúdo exclusivo que eu lanço aqui e em outros canais que eu também vou deixar aqui na descrição do episódio. E isso vai te ajudar a sair da zona de conforto, trazer aquela energia que você precisa para parar de procrastinar e aí, eventualmente, agir de verdade, né? Se você preferir, como eu falei, eu vou deixar outros canais aqui na descrição do episódio e você pode acompanhar por eles, tá bom? Imagina que você comprou um celular novo, top de linha, aquele maravilhoso, só que passam-se 10 anos e nunca mais você atualizou o sistema. Com o tempo, ele acabou ficando lento, incompatível com os novos aplicativos e começou a travar. Agora, faça uma comparação disso com a sua mente, com o seu cérebro, né? Com o seu aprendizado, com as suas habilidades. Se você não se atualizar de forma constante, você acaba ficando ali ultrapassado, seja no mercado, seja no trabalho, seja na vida como um todo, né? Quer ver alguns exemplos para tangibilizar esse conceito? Imagina um profissional de tecnologia que resiste às inovações, como, por exemplo, ferramentas digitais ou a inteligência artificial que chegou agora, né? E acaba perdendo espaço para aqueles que eventualmente abraçam essas mudanças. Um exemplo clássico são os bancários, que a gente já ouviu, né, que eles ficaram ali dependentes dos processos manuais, enquanto o setor mudou rapidamente para processos automatizados, digitalizados, para o próprio Internet Banking, que chegou ali mudando a forma de trabalhar e os aplicativos móveis, né? Alguém que aprendeu inglês também nunca mais se preocupou em praticar, em conversar, em atualizar o seu vocabulário. Hoje, por exemplo, pode estar evitando oportunidades internacionais porque não se sente confiante em se comunicar da forma adequada. Se a gente olhar para a liderança, um gestor que aprendeu ali técnicas tradicionais de liderança, voltada àquele momento de comando e controle, né, de ser uma liderança mais ditatorial, vamos dizer assim, e nunca buscou entender a dinâmica atual das equipes, a liderança mais humanizada, não vai entender a importância da inteligência emocional. E agora pode ter ali uma baixa motivação dos seus colaboradores e até uma rotatividade alta, uma reatividade alta. E assim como todo celular ultrapassado, as nossas competências elas também precisam receber as atualizações constantes, né? Segundo a Carol Dweck, que a gente já conversou sobre ela aqui, né? Pessoas com mentalidade de crescimento acreditam que podem se desenvolver e por isso elas continuam buscando constantemente novos aprendizados, microaprendizados, né? Já aqueles que têm a mentalidade fixa, eles acreditam que as habilidades são inatas, que eles já nasceram com aquelas habilidades e que não dá para desenvolver coisas novas, né? E com isso eles acabam não evoluindo. A boa notícia é que nada disso tem a ver com a idade. Você já ouviu falar dos perennials? O termo foi criado aí pela Gina Pell, né? Ela é diretora de conteúdo e empreendedora, e ele foi usado para descrever pessoas que não são definidas pela idade cronológica, mas sim pela mentalidade de aprendizado, de adaptação, de crescimento constante que elas têm. E esses perennials, eles estão sempre curiosos, eles estão sempre abertos a novas ideias, dispostos a aprender, independente da idade. Isso pode inclusive acontecer no contrário, né? Pessoas novas que não têm curiosidade. E essas pessoas, elas se destacam no mercado de trabalho, nas relações pessoais, no estilo de vida, porque elas não acreditam que exista aquele prazo de validade, né? Isso daqui eu só vou aprender até tal idade. Isso significa que um profissional de 50 anos pode continuar inovador, pode continuar competitivo, assim como um jovem de 25 pode já estar obsoleto se ele não continuar aprendendo depois da faculdade, né? Essa semana, inclusive, eu participei de um evento
que ele falava muito sobre isso, né? Os gurus e os guris, né? Os gurus são aqueles que têm o aprendizado, a experiência, que muitas vezes são negligenciados ou foram negligenciados no passado, né, por conta das suas idades, e os guris são a nova geração que muitas vezes vem com uma energia muito grande, mas que precisam ali direcionar essa energia para que eles sigam no caminho correto. E a junção desses dois, às vezes, é muito boa, né? Principalmente para as empresas. Como se fosse uma flecha, né? Se você estiver lançando com toda a energia, com toda a força, mas numa direção incorreta, provavelmente você não vai alcançar o alvo, né? Então, de forma bem resumida, ser um perennial significa manter a mente aberta para que você tenha aí novas experiências, aprender com diferentes gerações, diferentes contextos, né, do dia a dia, e investir no autoconhecimento e na atualização contínua, né, no microaprendizado. Mas como é que você consegue aprender independente da idade? Talvez você já tenha ouvido alguém dizendo que depois de certa idade fica mais difícil aprender coisas novas. Mas será que isso realmente é verdade? O que será que a ciência fala sobre isso? E é justamente o contrário. O nosso cérebro, ele é como se ele fosse um músculo. Quanto mais a gente utiliza, mais forte ele fica, mais eficiente ele fica. E a neurociência tem alguns estudos recentes que demonstram claramente que a neuroplasticidade, que como eu falei aqui em alguns outros episódios, a capacidade do nosso cérebro de formar ou reorganizar as conexões neurais, não tem uma limitação da infância, da juventude. Ela permanece ativa ao longo de toda a vida. Isso quer dizer que quando você decide aprender uma nova habilidade, estudar um idioma diferente, ou desafiar sua mente com outras atividades que são inéditas, por exemplo, que você nunca tenha feito, você literalmente está fortalecendo o seu cérebro. E esses estímulos constantes, eles ajudam a melhorar as funções de memória, de criatividade, de raciocínio, a nossa capacidade de tomar decisão, independente da idade, né? No livro O Cérebro que se Transforma, o neurocientista Norman Doidge, ele fala rapidamente, né, e mais detalhadamente, como é que o cérebro pode se adaptar, pode se remoldar, né, se reinventar, até mesmo com idades avançadas, ali 80, 90 anos, que são os super idosos, né? Além disso, existem outras pesquisas também que dizem que a gente manter esse processo contínuo de aprendizagem contribui também com redução do risco de doenças como, por exemplo, Alzheimer, qualquer doença neurodegenerativa, né? E também ajuda a nossa saúde emocional e a nossa socialização, né? Ou seja, não importa se você tem 20, 50 ou 80 anos, nunca é tarde para você investir tempo em novos conhecimentos, para manter a sua mente ali jovem, ativa, criativa. O cérebro, ele é feito para ser estimulado, ele é feito para ser desafiado constantemente. Então aproveita essa capacidade e siga aprendendo, e para te ajudar também a manter o cérebro ativo, eu vou deixar aqui 3 formas de manter a sua evolução constante que você pode aplicar no seu dia a dia a partir de hoje, tá? A primeira dela é: transforme a curiosidade em hábito. Lembra que as crianças, elas fazem pergunta o tempo todo, você já deve ter sido criança, e elas são movidas pela curiosidade natural, né? O problema é que conforme a gente vai crescendo, muitas vezes a gente para de perguntar. E para reverter isso, existem alguns passos que a gente pode fazer perguntas sobre novos temas no dia a dia, ser curioso, né? Ler sobre assuntos diferentes do que a gente está acostumado, assistir a documentários, vídeos que despertem ali a sua curiosidade. E uma dica, né? Ao invés de rolar o feed sem propósito ali quando você estiver navegando nas redes sociais, siga um perfil ou um canal específico de um conteúdo educativo, um conteúdo que seja instigante, né? O segundo passo é adotar o aprendizado ativo, ou seja, mão na massa. Se você quer aprender algo novo, pratique imediatamente o que você aprendeu. Ensine isso para alguém, a técnica de Feynman, né, que a gente falou no episódio passado, que diz que ensinar é a melhor forma de consolidar esse conhecimento. Erre sem medo. Cada erro é um passo do aprendizado. Falhar não é errar, falhar é nem tentar. Então erre, não tem problema nenhum. Se você quer aprender um idioma, ao invés de apenas assistir uma aula, tente conversar com alguém, tente escrever pequenas histórias. Mas eu vou errar as palavras, tudo bem, não tem problema. E o terceiro passo é criar um ambiente que favoreça o seu aprendizado. É participar, por exemplo, de grupos e comunidades que discutam temas que são do seu interesse de aprendizado. É ler livros que te desafiem a ampliar a tua visão, né, o seu domínio de conhecimento, trocar experiências
com pessoas que já vivenciaram e que estão ali abertas ao aprendizado. Você lembra daquela história? Você é a média das 5 pessoas com quem mais você convive. Então você tem que escolher bem esse seu ciclo. E para te ajudar a consolidar esse pensamento, eu vou deixar aqui 3 filmes e 3 livros que vão te mostrar como o aprendizado contínuo pode mudar a sua vida e que mostram ali o poder desse aprendizado contínuo. O primeiro deles é O Homem que Viu o Infinito. Esse filme é um filme indiano, ele apresenta ali a jornada de um jovem indiano que ele é apaixonado por matemática e que mesmo sem ter tido nenhuma formação, ele mudou a maneira como a gente vê os números. Mas eu não vou deixar muitos spoilers aqui, tá? A história dele mostra a determinação, a paixão ali pelo conhecimento e como isso pode superar barreiras, deixando claro que é possível que a gente desafie os limites que às vezes a sociedade põe pra gente e possa contribuir de forma grande para o mundo, independente das circunstâncias, tá? O segundo filme tem muito a ver aí com a galera de informática, né? O Jogo da Imitação, né? Inspirado ali na vida do Alan Turing, e esse filme ele fala sobre a persistência, a resiliência, aquele pensamento criativo, a coragem de transformar um desafio que ali era aparentemente impossível em uma conquista que mudou a história, né? Ele precisou enfrentar ali preconceitos, quem já assistiu sabe quais são, e algumas limitações para decifrar o código que os nazistas usavam durante a Segunda Guerra Mundial, ensinando que a verdadeira inteligência não está ali só no QI, está na capacidade de continuar aprendendo e se adaptando diante dos obstáculos. E o terceiro, esse é pesado porque faz a gente pensar, dá até um nó na garganta, é A Procura da Felicidade, que é baseado na história do Chris Gardner, e é uma aula prática de resiliência, né? De determinação, de aprendizado. Ele passa ali durante o filme inúmeras adversidades e ele está buscando constantemente conhecimento, ele está querendo se aperfeiçoar, ele está querendo aprender para que ele mude a vida dele, né? Não só por ele, mas também pelo filho dele e superar esses desafios que eles passam. Então, esses foram os filmes e eu vou falar aqui alguns livros, né, que podem ajudar a expandir sua mente, né? Um deles é o Mindset, da própria Carol Dweck, que ele fala sobre como o sucesso profissional e pessoal também está diretamente relacionado à forma como a gente encara os desafios e o tipo de mentalidade que a gente tem, né, que envolve a importância ali de pensar no aprendizado contínuo, ressaltar que a gente sempre pode evoluir e mostrar quais são as características de uma mentalidade de crescimento e uma mentalidade fixa. Então, esse livro é muito bom. Se você não leu, é um livro para você ter ali na sua cabeceira. O outro livro são Os 7 Hábitos de Pessoas Altamente Eficazes, que é do Stephen Covey. Esse é um clássico, né? Ele oferece ali lições que ajudam a gente a transformar a nossa vida pessoal e também o nosso lado profissional, mas ele é mais voltado ali para a parte pessoal e mostra como pequenos ajustes que a gente faça na nossa rotina, na nossa forma de pensar, eles podem provocar, sim, mudanças significativas na nossa vida. E o último é O Poder do Hábito, o último livro, né, O Poder do Hábito, do Charles Duhigg. E esse é um livro, cara, muito bom, muito gostoso de se ler. Ele explica de forma leve, de forma esclarecedora, com várias historinhas ali, como é que os nossos hábitos se moldam ao longo da nossa vida. E ele até explica a fisiologia, né? Ele revela que pequenas mudanças nos nossos hábitos cotidianos vão ajudar a desencadear uma transformação, uma coisa bem positiva, poderosa, mostrando que a gente é capaz, ao longo do tempo, de mudar os nossos comportamentos baseados nesses hábitos para ter ali uma vida vamos chamar mais plena, mais satisfatória. Então, concluindo aqui o episódio, o aprendizado contínuo ele não é um luxo, ele é uma necessidade no mundo de hoje. E quem não evolui acaba ficando para trás. E se você quer continuar esse papo e ter um apoio na criação dessa mentalidade de crescimento que eu falei aí da Carol Dweck, né? Mantendo o foco, criando aí disciplina desde o início da sua jornada, do teu objetivo, até que ele seja concluído, se inscreve no programa Fora de Série. Eu vou deixar aqui, é um programa dividido, um programa que eu estou criando, dividido em 3 pilares, né? O primeiro pilar é o pilar do autoconhecimento, que vai te ajudar a entender o teu momento atual, como é que o seu cérebro funciona, por que você tem os pensamentos e, obviamente, toda a cadeia, né? Pensamento que leva a uma emoção, um comportamento que você tem e o que precisa ser ajustado. O segundo pilar, que é o pilar da autorregulação, onde você vai aprender sobre os alicerces do seu modelo mental, como é que você constrói uma mentalidade de crescimento, como é que você cria bons hábitos, como é que você se livra das armadilhas que vão surgir no seu dia a dia, como, por exemplo, a procrastinação, a síndrome do impostor, que é muito comum,
a síndrome do super-herói também, de achar que você precisa resolver tudo. E por fim, a gente entra no pilar da autogestão, que vai te ajudar a planejar, executar e monitorar as suas ações, e aí com técnicas, ferramentas, metodologias que vão te dar não só a clareza que você precisa, que vai ser construída ao longo do curso, mas também servir ali de uma bússola durante o seu percurso até que você conquiste seus objetivos. E nesse processo, né, nesse treinamento, eu vou ser seu guia ali do programa, como se fosse um coach, como se fosse um mentor durante todo esse período. E se você gostou realmente dessa proposta e quer continuar essa transformação, o link vai estar aqui na descrição do episódio, independente do canal que você esteja assistindo. E caso as inscrições não estejam abertas no momento que você estiver entrando, você vai encontrar um link para a lista de espera e vai ser avisado assim que a próxima turma abrir, tá bom? Então, se você gostou, deixe seu curtir, deixe seu review, compartilhe esse conteúdo com pelo menos uma pessoa, assim a gente vai ajudar essa informação chegar a mais pessoas e também divulgar aqui o canal, tá bom? Um abraço e até semana que vem. Tchau, tchau, pessoal.